Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 6, Jesus e o sábado. Vamos ler os 5 primeiros versículos. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, Jesus passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Os fariseus o tempo todo interrogando Jesus, tentando pegar uma falha de Jesus. E Jesus respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus Cristo é Senhor de cada dia da semana. Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Não é o sábado que é o Senhor de Jesus. Não é o sábado que é o nosso Senhor. Não é o dia da semana que é superior aos homens e às mulheres de Deus. Porque assim como o Filho do Homem é Senhor até de qualquer dia que fala do sábado, nós temos autoridade também através do Senhor para governar cada coisa de acordo com aquilo que gerenciamos no nosso pensamento. É lógico que nós não sabemos do futuro, mas Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Do versículo 6 até o 11, Jesus e o homem da mão aleijada. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mais uma vez, entra aqui os fariseus e agora com a presença dos escribas, tentando fazer o quê? Achar, pegar uma falha de Jesus. Mas Jesus é Senhor, Ele é Deus. Ele, Jesus, é e sempre será o homem mais sábio, mais poderoso, mais inteligente. Jesus, ele conhece a intenção do coração dos homens. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Jesus, ele é assim. Ele dá uma ordem, porque ele tem poder para arrancar a doença, para restaurar a vida do homem. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Olha que interessante a frase que Jesus acabou de destacar. Jesus, ele é tremendo, ele faz com que as pessoas pensem. Ele faz a pessoa analisar detalhe por detalhe. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Jesus, ele tem assim todo o poder para restaurar, para transformar, não só arrancar a doença, restaurar a mão que estava ressequida, a mão que estava atrofiada, que seja. Jesus tem poder de restaurar também a saúde, restaurar a mente, arrancar as feridas da alma. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Do versículo 12 até o 16, Jesus escolhe os 12 apóstolos. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus subiu ao monte e começou a orar, começou a se consagrar, passou a noite se dedicando em oração, reconhecendo que na terra, mesmo sendo Deus, mas ele estava também em forma de homem, e estava ensinando a importância de adorar, de enaltecer, de glorificar a Deus, de buscar a presença de Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos.
Então Jesus escolheu 12 apóstolos para que estivesse ao seu lado, seguindo a sua missão, o seu ministério. A gente aprende com a palavra de Deus o quanto Jesus tem todo o cuidado para nos ensinar a permanecer numa posição de honra. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, acabamos de ler o nome por nome dos 12 apóstolos. Então, aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 12 até o 16, trata a respeito do chamado dos 12 apóstolos, Jesus escolhendo a sua equipe de trabalho. Do 17 até o 19, Jesus ensina e cura. Ao mesmo tempo que Jesus está curando, está ensinando. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Deixa eu repetir essa leitura final. Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, acabamos de ler aqui um trecho, Jesus ensinando e curando. Jesus ele não faz milagres sem antes ensinar. Ele tem todo o domínio sobre os céus e sobre a terra. Do versículo 20 até o 26, felicidade e infelicidade. Vamos ver aqui, lado a lado, uma situação é diferente da outra. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha a compaixão que Jesus tem com os necessitados. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Então Jesus conhece a necessidade de cada pessoa. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Amar as pessoas que nós conhecemos, a família, os amigos, é fácil. Agora, amar os inimigos é difícil. Fazei bem aos que vos odeiam. Devemos fazer o bem para as pessoas, independente se elas estão fazendo mal ou bem para nós. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim, fruto ruim. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Olha que interessante. Se alguém atingir uma face, ferir uma face tua, oferece a outra. O que eu entendi aqui? Não é para você dar o outro lado do rosto. É você dar meia volta e sair de perto, para evitar um problema maior. Porque a gente não tem que revidar, não vale a pena entrar em guerra, entrar em batalha, em intriga. Do versículo 27 até o 36, vamos falar de amar os inimigos. Eu já acabei lendo, aqui entrei já no título, acabei entrando aqui já lendo 27, 28 e 29, tá ótimo, já adiantei. Vamos ler o 30 até o 36, sobre amar, a importância de amar os inimigos. E dar a qualquer que te pedir,
e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Aos que os amam. Se eu amo as pessoas que me amam, isso é fácil. Que recompensa eu tenho? Agora, se eu amo as pessoas que eu não conheço, os pecadores, cada pessoa que falha, aí sim. Aí Deus ele olha com um olhar mais apurado, diferente. Porque fazer bem a quem nos faz bem é mole, é fácil. Mas fazer bem a quem nos faz mal, aí que é o grande desafio. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles que quem esperais tornar a receber, de que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Jesus, ele ama a todos. Jesus, ele é tremendo. O 36, que é o último versículo sobre esse título que eu acabei de destacar, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Esse é o segredo para não ficar doente. Tem que ter misericórdia, tem que ter pena, tem que ter mesmo compaixão. Do 37 até o 42, o hábito de julgar os outros. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quando eu julgo uma pessoa, automaticamente eu também serei julgado. Se eu vou julgar, eu tenho que julgar com base, sabendo que eu também posso errar, eu posso falhar. Se eu vou chegar até uma pessoa, o certo não é nem julgar. Deixa eu me corrigir. O certo é aconselhar, orientar. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no mesmo buraco. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então, se eu sigo as orientações do mestre, certamente eu vou ser o reflexo dele. E por que atentas tu, o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou seja, assim como as pessoas têm falhas, eu também tenho falha. Assim como eu tenho falha, você também tem falha. Ou como poderes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro, deixa eu me corrigir, o argueiro que está no olho de teu irmão. Aqui eu terminei o tema, o título, o hábito de julgar os outros. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quantas pessoas julgam as outras sem ter conhecimento de causa? Do 43 até o 45, vamos destacar a árvore e as suas frutas. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. Árvore boa dá fruto bom. Assim como eu já falei, árvore ruim dá fruto ruim. Aí, agora, o último versículo do tema a árvore e as suas frutas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. O coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de perversidade, você vai falar coisa ruim. Mas se o teu coração está cheio de coisa boa, você vai falar coisa boa. Porque Deus, ele conhece a intenção do coração do homem, se a intenção é ruim ou se a intenção é boa.
Do versículo 46 até o 49, que é o último versículo, vamos destacar os dois alicerces. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouva as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôs abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu o ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Nós já acabamos de ler aqui duas referências bem interessantes. O 48, que foi o exemplo da casa construída com base, com alicerce, com fundação, vem vento, vem tempestade, ela permanece de pé. O versículo 49 já fala de uma casa edificada sobre areia, sobre terra, sem base, sem estrutura. Qualquer tempestade joga a casa no chão, qualquer luta, a casa é destruída. Qual é o tipo de fundação que você tem? Eu tenho certeza que esse momento com a palavra foi importantíssimo para você, como tem sido importantíssimo para mim. Eu tenho certeza que Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.